Olá, investidor. Início de ano é sempre o momento da gente fazer um balanço, como foram os investimentos em 2023 e, principalmente, fazer o planejamento para o nosso investimento do ano que se inicia. Ou seja, onde investir então em 2024? Quais são as alternativas que a gente tem por enquanto? Com o cenário americano de uma visibilidade de queda de juros a partir do segundo semestre, com o fortalecimento da economia americana, no segundo semestre pode ser um cenário bastante interessante para o internacional em termos de renda variável. No Brasil, com a inflação relativamente controlada, chegando próximo da meta da inflação, juros com tendência de queda, inclusive primeira reunião do Banco Central, que deve ser na semana que vem, deve efetivar realmente uma queda de mais 0,5 pontos percentuais. Atenção somente ao fiscal, que o governo precisa realmente demonstrar uma boa vontade, principal no mínimo, para ter o controle fiscal das suas contas, que não impactem no crescimento do Brasil como um todo. Então vamos lá. Reserva de imprevistos, a clássica. Tesouro Direto Selic, CDB diário com no mínimo 101% de rendimento e fundos de investimentos de preferência com fundos de investimentos DI, de preferência com taxa de administração zero. Renda fixa ainda vale a pena, ainda sempre, mesmo com juros em queda, ainda é um momento, é sempre interessante você ter renda fixa no teu portfólio. O que pode ser interessante esse ano? Então, títulos de banco, né, CDBs, LCIs, LCAs, atrelados à inflação, IPCA+, e ainda com alguma oportunidade em pré-fixado, de preferência acima de 11,5%. Já está meio complicado de achar esses títulos, mas para um horizonte assim de 2 anos ou 1 ano, seria bem interessante algo nesse nível. Em relação a crédito privado, ainda um pouco de cautela, né? As empresas ainda estão saindo de uma fase complicada, uma fase difícil, então suas dívidas estão começando a equacionar de uma forma melhor, então uma parcela pequena do teu investimento, da tua carteira, e principalmente de olho na empresa pela qual você está fazendo essa debenture, ou esse CRI, ou esse CRA. Renda variável é o cenário mais positivo dos últimos anos que a gente tem para renda variável, porém, sempre um pouquinho de cautela é interessante, justamente pela questão do fiscal. Ações, vocês sabem muito bem que eu tenho uma preferência grande por ações que geram bons dividendos, setores de elétrica, seguridade, telecomunicações, saneamento e financiamento, sempre são interessantes. Nesse momento de ano de crescimento, algumas ações de crescimento, como aquelas ligadas ao consumo, pode ser interessante, além das commodities. Fundos de investimento, fundos imobiliários voltam a ser bastante interessantes pela queda dos juros e pela tendência de um consumo um pouco maior. Então, aqueles fundos de shopping, ainda de logística, sempre são interessantes. Os de papéis, reduzindo gradativamente a sua exposição a eles, porque a tendência vai ser de render um pouco menos pela queda dos juros, né? E as salas comerciais sempre é uma aposta interessante, visto que as grandes empresas estão com uma tendência de reverter a situação de 100% de home office. Então, pode ser que os escritórios voltem a ter uma utilização bastante interessante. Fundos multimercados é sempre uma alternativa para você ter balanceado todas essas situações que a gente está descrevendo aqui nesse momento. Fundo multimercado, normalmente ele investe um pouquinho em cada um desses ativos, incluindo dólar, criptomoedas e assim por diante, com a vantagem deles terem muito mais agilidade para fazer o lançamento interno. Nesse momento de crescimento, pode ser uma alternativa interessante para você, visto que no ano passado os multimercados não tiveram uma super performance. Pode ser que seja um ano de recuperação para esses fundos em 2024. Quais são os investimentos que a gente chama de alternativos, né? Então, o dólar sempre é uma reserva internacional que você pode ter e é sempre uma proteção caso o cenário se deteriore, principalmente para a renda variável. Criptomoedas pode ser uma pequena parcela do teu investimento por dois eventos. Primeiro, a provável criação do ETF pela BlackRock, que deve acontecer agora no começo do ano, e um evento que se chama Halving no Bitcoin, se eu não me engano, no mês de abril,
que ele acontece, que é o momento em que, obrigatoriamente, por regras de criação do Bitcoin, nesse momento eles têm que reduzir a possibilidade de criação de mais Bitcoin, da mineração. Isso cria um aumento de certa pouca liquidez, vamos dizer assim, no mercado para as criptomoedas, Bitcoin em particular, e tem uma tendência de alta a médio prazo. E, finalmente, as opções. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com as opções, ainda acredito muito que são alternativas para você sempre ter renda extra mensalmente, desde que você opere com cautela e com responsabilidade, e utilizando uma pequena parcela da sua carteira. Este é o cenário geral. Você vai se perguntar, pô, Jorge, mas não tem grandes novidades aqui. Realmente, mas as opções hoje para 2024, em resumo, renda fixa sempre continua valendo a pena, renda variável pode ser uma oportunidade interessante para você ganhar um pouco mais de dinheiro nesse ano, que foi, apesar do final de ano que foi interessante na renda variável, até o mês de outubro foi bem complicado, bem difícil, não é mesmo? Fundos imobiliários pode ser uma oportunidade interessante para você gerar renda extra para você todos os meses. Criptomoedas, uma oportunidade agora no primeiro semestre. E as opções, que são aquelas que você utiliza todos os meses. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar. Nós da For You Investor desejamos a você um 2024 com excelentes investimentos e ótimos rendimentos para o seu dinheiro.